Estamos então iniciando a nossa segunda aula de bibliologia, né? E eu quero mostrar algo para vocês muito interessante. Essa revista é antiga, não é? Mas está dentro da nossa apostila. Acho que já falamos semana passada sobre as várias traduções e versões que tem na Bíblia, né? Essa revista, Eclésia, fala sobre a explosão das Bíblias. A gente vai ter mais tempo para falar sobre isso aqui. As muitas Bíblias. Interessante dessa revista, ela é antiga, ó, de 2001, março de 2001. Já falava sobre o quê? Dos muitos tipos de Bíblias que existem. Existem muitos tipos de Bíblia. A gente vai entrar mais para frente nesse assunto. Hoje, para iniciar a nossa aula aqui, nós queremos falar sobre o cânon. Quem já ouviu falar de cânon? O que é cânon para você? Cânon? Nunca ouviu falar? Tá na apostila. O que é cânon? Cânon designa aquilo que foi medido e a respeito do qual se estabeleceu um padrão ou norma. Com relação aos livros da Bíblia, o cânon consiste naqueles livros considerados divinamente inspirados, ou seja, que satisfizeram o padrão para serem incluídos nas Sagradas Escrituras. Então pode ser que alguém fale em relação à Bíblia, que a Bíblia é o quê? É um cânon, o cânon sagrado. O que é o cânon sagrado? É aquele conjunto de livros que depois de passarem por uma avaliação, foram considerados o quê? Inspirados. A gente vai falar muito sobre isso hoje, ok? Foram considerados inspirados, ou seja, foi medido, foi avaliado, não é? E se estabeleceu ali um padrão ou uma norma para designar que tal livro deveria fazer parte do quê? Do cânon. Então, o que é o cânon? São os livros que compõem, não é? São os livros que compõem a Bíblia, os livros que foram considerados divinamente inspirados. A gente vai falar muito sobre isso hoje. Todos os livros sagrados são inspirados? Sim ou não? Por Deus? Todos os livros sagrados são inspirados por Deus? São inspirados por Deus? Todos os livros sagrados são inspirados por Deus? O Alcorão é inspirado por Deus? A Sutra, que é, se eu não me engano, dos indianos, acho que é a Sutra dos indianos, é inspirada por Deus, pelo nosso Deus, pelo Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Não. Então tem muitos escritos, tem um livro dos Mormons, é inspirado por Deus? Se for até um Mormon, ele vai dizer que é. Se for até um indiano, ele vai dizer que é. Os escritos sagrados, eles são inspirados. Mas existe uma linha, existe uma explicação, existe Bíblia para afirmar o que é ou o que não é inspirado por quem? Por Deus. E a gente vai ver isso em relação à Bíblia. A gente muitas das vezes fala que a Bíblia tem quantos livros no Velho Testamento? 39. Mas como é que se chegou a esse número? Por que o cânon do Velho Testamento tem 39 livros? Por quê? Na época de Jesus, os 39 livros do Antigo Testamento já eram plenamente aceitos pelo judaísmo, como divinamente inspirados. O judaísmo já considerava que os 39 livros do Antigo Testamento, não estou falando de Septuaginta, eu estou falando da Bíblia hebraica, porque se falarmos de Septuaginta, nós vamos estar falando da Bíblia católica, que além do Novo Testamento, tem um Velho Testamento diferente do Velho Testamento protestante. Nós falamos isso na semana passada. Inclusive eu trouxe aqui, ó, tem a edição Pastoral Catequética, que é católica também, tem essa aqui da editora Vozes, outra Bíblia católica, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem essa aqui, da editora Vozes, a Pastoral Catequética ou a da Vozes? Essa aqui da Vozes, né? E tem a Bíblia de Jerusalém, que é muito famosa, né? É uma Bíblia de estudo, mas é uma Bíblia que tem também a questão do quê? Da Bíblia católica, que o texto católico, o conteúdo é católico, né? As edições paulinas. Tem uma dessa aqui, e ela tem interessante da Bíblia católica, que não é qualquer um que fabrica uma Bíblia católica. Para a Bíblia católica ser reconhecida, ela precisa ter o selo do imprimatur. Sabe o que é o imprimatur? É o selo do padre. Do Papa. O padre tem que oficializar aquela Bíblia para que ela seja reconhecida como uma Bíblia católica. Interessante isso, né? Bom, na época de Jesus, então, os 39 livros, gente, isso aqui você não pode esquecer nunca mais. Se a gente terminar essa aula de bibliologia e você gravar que o Antigo Testamento, o Luan já gravou, mas se vocês gravarem que a Bíblia no Antigo Testamento tem
39 livros, a gente já ganhou o Oscar. Porque se você for para muitos crentes aí fora e perguntar quantos livros tem o Antigo Testamento, eles não vão saber dizer. 39 livros. A gente tem que gravar. Se a gente perguntar lá fora para muitos cristãos, eles não vão saber dizer quantos livros tem na Bíblia. No Antigo Testamento. Então é necessário que a gente grave isso, ok? Os rabinos utilizavam a expressão manchar as mãos para designar os livros que hoje conhecemos como canônicos. Todavia, foi somente no ano 90 depois de Cristo, em Jânia, perto da moderna Jope, em Israel, que os rabinos, num concílio sob a presidência de Yohanan ben Zakkai, reconheceram e fixaram o cânon do Antigo Testamento. Por isso não houve canonização de livros em Jânia. O trabalho desse concílio foi somente ratificar, ou seja, confirmar, tornar reconhecido aquilo que já era aceito por todos os judeus através dos séculos. Então, não houve nenhum acréscimo. A Bíblia hebraica está constituída de 39 livros. Nenhum rabino fez questão de acrescentar nenhuma coisa a mais. Aquilo que estava lá é o que para eles vale até o dia de hoje. Então a Bíblia hebraica, a Bíblia de um judeu, que não seja Septuaginta, né? Tem o quê? Tem 39 livros lá. Isso não muda, ok? Esse então é o cânon do Velho Testamento. Agora o cânon do Novo Testamento, e isso está na apostila também, né, já em relação ao Novo Testamento, antes de terminar o primeiro século, todos os seus livros já estavam escritos. Antes de terminar, ou seja, qual foi o último livro escrito da Bíblia? Essa pergunta é boa. Vamos ver. Bibliologia. Qual foi o último livro do Novo Testamento escrito? O último livro escrito do Novo Testamento. Poxa vida, gente. Como é que eu te peguei assim? Fácil. Apocalipse. João estava na ilha de Patmos e lá ele recebeu a revelação. Tudo indica que o livro de Apocalipse foi o último livro da Bíblia escrito. Não é? Qual foi a última epístola escrita por Paulo? A última epístola escrita por Paulo. 2 Timóteo, capítulo. 2 Timóteo. Onde é que ele fala lá? Capítulo 4. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aquela ali foi a última, né? É ali que termina para Paulo. Mas no caso de o último livro do Novo Testamento, é de fato o Apocalipse. O que demorou então? Foi o processo de canonização. Isso devido ao cuidado que as igrejas tinham em preservar a sã doutrina. Muitos escritos heréticos e espúrios circulavam entre os cristãos advogando pretensão apostólica. Ou seja, tinha muita gente que, querendo passar-se por Paulo, por Pedro, por Tiago, por João, escrevia alguma coisa e falava que era de autoria paulina, ou falava que era de autoria petrina, ou falava que era de Tiago. Aí colocavam o Evangelho de Tiago, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Paulo. Só que isso não tinha inspiração, isso não era verdade. Então as pessoas tentavam de alguma maneira, e tentaram e tentam até hoje, causar danos a quê? A palavra de quem? A palavra de Deus. Então o que é inspirado, o que não é inspirado, é muito importante quando a gente estuda o quê? A palavra de Deus. Talvez a palavra-chave da aula de hoje é exatamente essa, inspiração. A inspiração do texto sagrado. Nós temos um livro que até hoje é extremamente atacado. Qual é a nossa defesa? A Bíblia fala lá em Timóteo, se eu não me engano, né, que toda a escritura é divinamente inspirada. Mas nem todo mundo vê a Bíblia como um livro inspirado. Ou vê apenas como o quê? Como um livro qualquer. Como qualquer outro livro religioso que existe por aí. E isso é muito preocupante, né? Muitos escritos heréticos e espúrios, então, estavam ali, querendo pretensão apostólica. Muitas doutrinas heréticas também, tais como as defendidas pelos gnósticos, né, que negavam a encarnação de Cristo. Veja, existia um grupo que negava a encarnação de quem? De Cristo, ou seja, que Jesus tinha vindo em carne, uma vez que lá em João, o que a gente fala? O que a gente lê em João, capítulo 1? O verbo se fez carne. Mas os gnósticos diziam o quê? Que Jesus não havia sido encarnado, que ele não tinha encarnado, que ele não tinha vindo em carne, que isso não tinha acontecido. Eles negavam a encarnação de Cristo. Os céticos já diziam que, eles diziam que a humanidade de Cristo não era real, que Jesus não era humano. Então um negava que Jesus não tinha vindo em carne. E os outros negavam que Jesus não tinha humanidade, que ele só era Deus. Não tinha como ser o quê? Ser humano. Por isso que ele foi superior nisso ou naquilo. Mas se Jesus não viesse como humano, e Filipenses fala
que ele se despojou de toda a sua glória, de toda a sua divindade. Essa é a palavra-chave. Jesus se despojou de toda a sua divindade. Ele abriu mão daquilo que o tornava Deus. Ele abriu mão. Se tornou homem, igual a mim, igual a você. Sofreu o que eu e você também sofremos. Para nos justificar onde? Na cruz do Calvário. Mas havia um grupo que não concordava com isso. Os monofisistas, isso aqui é para você pesquisar aí, minha irmã, a moça do dicionário, ó, os monofisistas rejeitavam a dualidade da natureza de Cristo, ó, encontrada nestes livros heréticos, nestes livros espúrios. Eles rejeitavam a dualidade, ou seja, Jesus, a gente crê que Jesus é o quê? Homem e Deus. Deus, homem. O Deus encarnado, não é essa a palavra principal? O Deus encarnado. Só que os monofisistas, eles negavam isso, que não há dualidade. Por isso que é mono, né? Único. Para eles, não tem como um ser divino como Jesus ter duas naturezas, a natureza divina e a natureza carnal. Para eles não era possível isso, então eles negavam, né? O Novo Testamento, aí, para defender essas teses, é que escreveram o quê? Outros livros para defender a ideia dos gnósticos, para defender a ideia dos céticos, para defender a ideia dos monofisistas. Então foram surgindo alguns outros livros que logo de cara foram percebidos como livros não inspirados por quem? Por Deus. Por isso eles foram rejeitados. O Novo Testamento foi definitivamente reconhecido e fixado no seu cânon no ano de 397 depois de Cristo, no Concílio de Cartago. Antes do ano 400 depois de Cristo, todos os livros estavam aceitos como regra de fé para os cristãos. Ou seja, de 397 depois de Cristo para cá, nada mais foi alterado, nada mais foi acrescentado no texto do Novo Testamento, ok? Isso é importante a gente frisar, isso é importante a gente guardar. Mas aí o que acontece? Nós temos um livro. Todos os apóstolos, de certa forma, por exemplo, na época de João, na ilha de Patmos, sendo 90 depois de Cristo, 90 depois de Cristo, mais ou menos isso. 90 depois de Cristo? Acho que é isso, né? Eu estou esquecido da data agora. Mas, quase no final de o quê? De um século, muitos dos apóstolos já haviam morrido. O único que sobrava vivo era quem? O apóstolo João, na ilha de Patmos, preso. E isso depois de ter sido jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente. E engraçado que tem uma cena, eu não sei se é uma novela ou é um filme, que mostra João sendo jogado dentro desse, não sei se vocês viram, dentro dessa lata de óleo quente, gordura queimando, as pessoas chorando ali, os irmãos, né, chorando, e João é jogado dentro daquela lata de óleo, num caldeirão enorme, pegando fogo, jogam João lá dentro. Mas daqui a pouco o João aparece lá, boiando, levanta a cabeça e está lá, no meio daquela... Irmãos, sabe o que é isso? A história fala que foi isso que aconteceu. Não está escrito na Bíblia que aconteceu, mas a história, há relatos históricos que dão a entender que esse fato aconteceu dessa maneira. Mas veja que coisa extraordinária. Então João, ele estava ali. Então, quando João morre, quem vai ficar? Quem vai sobrar para poder dizer que o livro foi escrito por ele ou foi escrito por outro? Quem é que vai defender? Não. Esse livro foi eu que escrevi. Quem vai lutar por isso? Não tinha. Então dependia primeiramente de quem? De Deus. E eu acredito numa coisa que lá em Jeremias está escrito, né? Que Deus vela para cumprir a sua palavra. Deus vela. Quem vai? A palavra de quem? É de Deus. Quem vai cuidar dela? Deus. Se a gente considerar que a Bíblia é um dos livros mais atacados na história da humanidade e que está nas nossas mãos até hoje, meu amigo, só pela mão de quem? De Deus. Se não fosse por Deus, isso aqui não estaria aqui. Esse livro não estaria aqui. Nós não o teríamos, né? Bom, o processo de canonização dos livros, a gente já falou disso, né? Que sabe que canonização é igual aquela coisa do Papa, né? O Papa, que alguém quer canonizar, torná-lo santo, torná-lo sagrado, passa pelo processo de canonização, onde as pessoas ali vão à procura de elementos, de histórias, de fatos que confirmem que alguma coisa miraculosa aconteceu através daquela pessoa. E se estes fatos forem confirmados,
então a pessoa é canonizada. Agora eu fiquei pensando numa coisa, quando eu vi essa história, né, de canonização. Pessoal, quem aqui já orou por alguém? Todo mundo aqui já orou por alguém. E se a pessoa por quem você orou foi curada? E se a pessoa por quem você orou foi liberta? Se você já colocou a mão na cabeça de alguém que estava lá, possesso de um espírito maligno, e aquele demônio saiu. Ora, isso faz com que então você precise, entre aspas, ser e tornado o quê? Santo. Porque tem muitos papas que nunca fizeram isso. E foram canonizados. Mas se nós fizermos, então, poxa, caramba, né? Mas aí é que tá, né? Deus não trabalha dessa forma. Nós somos santos no sentido de termos sido separados por Deus. E o que Deus faz através de nós não é mérito nosso, não é glória nossa, mas a glória de quem? É de Deus. Você está entendendo? Olha a diferença. Bom, o processo de canonização dos livros sagrados costuma estender-se por vários séculos, né? Antes que as autoridades religiosas cheguem a uma decisão final. Portanto, um cânon jamais pode ser estabelecido de uma ideia previamente estabelecida. Assim, os livros costumam adquirir caráter de sacralidade por meio de um processo histórico no qual interferem tanto fatores de ordem literária como de ordem social e, naturalmente, também teológica. Foi o que aconteceu com os testamentos. E é fato, irmãos, que ao longo da história da humanidade, esses livros já foram virados e revirados. De costa, de trás, versículo a versículo, já fizeram de tudo para tentar achar incoerências na palavra de quem? De Deus na Bíblia Sagrada. Já fizeram de tudo para invalidar a Bíblia. Para modificar, também tentam. Inclusive existe uma Bíblia hoje que ela já está com um texto modificado. Existe a própria Bíblia, tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, que também tem algumas alterações ali, para poder defender aquilo que eles acreditam. Então, é como que Deus permite. Mas, ai daquele, está escrito lá em Apocalipse, né? Que acrescentar que acrescentar um ponto na lei. Ai de quem fizer isso. Vai ter um juízo sobre a vida dessa pessoa. Porque a gente não está aqui. A palavra de que é de Deus e do jeito que Deus escreveu é que tem que ser. Se a pessoa não concorda, o problema é dela. Não é alterar. Não, a gente precisa mudar isso aí. Esses dias agora, teve teve um senhor de uma determinada denominação lá nos Estados Unidos. Eu sei qual é a denominação, não vou falar por uma questão de ética, mas ele falou, por exemplo, eu não sei se eu comentei isso aqui semana passada, sobre a questão do pai. A palavra pai no Pai Nosso. Porque não pode falar, né? Pai Nosso. Porque tem pessoas que tiveram traumas com o pai, então quando a pessoa vai orar, ela fala Pai Nosso. Pai Nosso. Então, quer dizer, Deus é Pai. Então, Pai, lembra meu pai lá. Não, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa vai ter que mudar a Bíblia, alterar a Bíblia, a colocar o que no lugar de pai? Então tem essas questões aí. Assim, os livros, como já dissemos, eles adquirem esse caráter com o tempo, né? Um processo histórico, um processo que leva tempo até a gente chegar ao que nós temos hoje. Então, muitas águas rolaram para que a Bíblia estivesse nas nossas mãos. Perigos até a canonização da Bíblia, gente. Portanto, a necessidade de saber quais livros deveriam ser usados para ensinar a doutrina com autoridade divina foi outro fator decisivo para a formação do cânon do Novo Testamento. Haja vista a multiplicidade de livros heréticos que reivindicavam a autoridade divina. E aqui, gente, a gente tem que fazer uma consideração. Em 397 depois de Cristo, qual era a igreja? O que era a igreja evangélica? Uma igreja que foi reconhecida por um homem chamado Constantino, foi tornada oficial por Roma, a igreja ela passou a ter influência estatal, ela deixou de ser perseguida e ela torna-se agora, não é, uma entidade, pode-se dizer até governamental, reconhecida pelo Estado, a igreja. De certa forma, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela acaba tendo um papel decisivo nessa questão. Porque, querendo ou não, a Bíblia como nós temos hoje, como nós temos hoje, passou pelo crivo de quem? Da Igreja dita católica. Qual é a igreja que se chama, né, ou se dá esse título de primeira igreja, de igreja primitiva? É a Igreja Católica, né, que no caso foi fundada ali, segundo eles, pelos apóstolos, né, Pedro e Paulo principalmente. Os alicerces, as colunas vivas da igreja, segundo eles afirmam. Então veja, a Igreja Católica teve, de certa forma, posso dizer que Deus acabou usando essa estrutura para preservar aquilo que ele queria que chegasse até quem? Até nós.
Deus usou, de certa forma, a Igreja Católica, né? Então ela teve o papel dela nesse sentido. Eu entendo dessa forma. Então, se nós temos hoje o cânon do Novo Testamento como nós temos, e teve que ter vários cuidados para que não fossem colocados outros livros que não eram considerados o quê? Inspirados, querendo ou não, a Igreja Católica teve aí parte nesse processo. Como o Antigo Testamento já estava estabelecido como palavra de Deus, fez-se necessário que a Igreja de Deus administrasse diligentemente sua coleção de livros sagrados após a morte dos apóstolos. Então teve que haver. Porque, irmãos, como é que a Bíblia chegou? Ninguém pergunta isso, as pessoas têm essa curiosidade. Os incrédulos, né, os céticos em si, eles querem saber como é que a Bíblia chegou. Isso é coisa de homem. Como é que a Bíblia fechou, né, em 66 livros? 39 no Antigo, 27 no Novo. Como é que é isso aí? Quem determinou isso? Foi o homem. Foi coisa do homem e tal. Então as pessoas, elas querem saber. E nós precisamos ter na ponta da língua uma resposta. Não só, não, irmãos, é porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas nós precisamos ter também uma resposta científica. Não só uma resposta, vamos dizer, espiritual, boa. Mas também uma resposta teológica, científica, embasada em fatos empíricos, para que as pessoas não tenham o que questionar. Você está entendendo? Então a gente tem que ter esse cuidado. Você já viu o livro Eli? O filme Eli? Já, né? Nunca viu o filme Eli? Já viu? É um filme bem violento, mas bastante interessante, né? No final é bastante interessante, porque o mundo é um mundo pós-apocalíptico e viviam à procura de um livro. Porque quem tivesse aquele livro teria o poder sobre todos os outros, né? Sobre todo mundo, sobre o mundo até. Quem tivesse aquele livro teria. Não é? Eli é o personagem principal do filme, né? O livro que ele tinha, qual era o livro? Era a Bíblia. Quem tivesse a Bíblia exerceria, olha só, até num filme a gente muitas das vezes vê essa consideração em relação à palavra de Deus, né? Bom, quais são os aspectos fundamentais para a gente poder determinar que um livro é inspirado ou não? Podemos colocar assim. Aí na sua apostila está também isso aqui, tá? Como eu disse, gente, tudo que está nos meus slides aqui, eu tirei da apostila, ok? Tá aí. Quais são os aspectos fundamentais para determinar a canonicidade das Escrituras? Ou para determinar que um livro que está nas Escrituras é, de fato, inspirado. Merece estar onde? Na Bíblia. Qual o processo para isso? Quais são os aspectos que vão fazer isso acontecer? Isso vai estar na pergunta. Quais são os aspectos para isso? Primeira coisa, apostolicidade. O que é apostolicidade? Dá uma resposta aí qualquer, vocês. Apostolicidade quer dizer alguma coisa dos apóstolos. Tem que ter sido escrito por algum dos apóstolos. Alguns apóstolos têm que ter colocado a mão, né? Bom, o livro foi escrito por um apóstolo? Ou por alguém associado aos apóstolos? Lucas era apóstolo? Não era apóstolo. Ele era apenas um médico, companheiro de um apóstolo, que era o apóstolo Paulo. De quem que ele ouvia as coisas? Com quem que ele aprendia as coisas? Com Paulo. E ele era um investigador. Além de médico, Lucas era um historiador. Por isso que o Evangelho de Lucas tem muitos dados históricos relacionados a tudo o que aconteceu com Jesus. Porque ele era um historiador, ele tinha esse interesse, ele pesquisava, ele queria saber dados e tudo ele foi registrando. Então, ou tinha que ter sido escrito por um apóstolo, Paulo, Pedro, Tiago, João e outros, ou por alguém associado a eles. Alguém que tivesse uma ligação direta com eles. E todos os que estão envolvidos ali, de certa forma, têm. Quando a gente lê, por exemplo, se bem que a autoria mesmo, quem é autor de alguma outra coisa diferente? Só o Evangelho, talvez, o Evangelho de Lucas, Marcos agora, rapaz, eu vou fazer uma pergunta boba aqui. Marcos era apóstolo? Ele era apóstolo? Não, precisamos ter certeza, gente. Agora me bateu essa dúvida. Olha que dúvida boba. E aí? Marcos era apóstolo, sim ou não? Lucas não era. Mas quem eram os apóstolos? E uma coisa, nunca afirmem algo que vocês
não tem plena certeza. Está confirmando? Está conferindo? Marcos era apóstolo? Onde você conferiu isso? Está escrito aí que ele não era apóstolo? Muito bem. Vamos lá? Já que Marcos e Lucas não se encontravam entre os... Você não... Ai, mano, você está sem graça pra caramba, né, irmão? Você está sem graça, não deixou eu fazer a pegadinha. Bom, gente, esta questão tinha especial importância com respeito a Marcos, Lucas, Atos e Hebreus, já que Marcos e Lucas não se encontravam entre os 12 e a autoria de Hebreus era desconhecida. Então, nem Marcos e nem Lucas eram apóstolos. Ok? Onde está escrito isso? Na apostila. Ok, gente? Por isso que tem que ler a apostila. Dona Maria, Dona Efigênia, tem que ler a apostila. Ok? Muita gente, quando fala da autoria de Hebreus, fala que é desconhecida, né? A autoria de Hebreus é desconhecida. Só que quando a gente lê o livro de Hebreus, principalmente o finalzinho ali, eu não tenho dúvida, para mim, como leitor estudioso, irmãos, para mim, o livro de Hebreus foi escrito por Paulo. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Tinha um baita de um conhecimento do que acontecia na cultura judaica, porque o livro de Hebreus traz muito do judaísmo. Tudo do judaísmo ali é comparado com Cristo. Não é? As ofertas, os costumes, os ritos judaicos, tudo está ali, tudo aparece ali, comparado com Jesus, mostrando a superioridade de quem? De Cristo em relação aos ritos judaicos. É isso que está sendo considerado no livro de Hebreus. Paulo não seria capaz de fazer isso? A única coisa que pega é que aqui não há uma identificação. Em todas as outras epístolas, Paulo se identifica. Ele diz que é ele que está escrevendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Essa regra existe em todos os outros livros dele, mas na epístolas aos Hebreus isso não acontece. Por isso que muita gente fica nessa dúvida. Foi Paulo que escreveu ou não foi Paulo que escreveu? A origem de Hebreus é desconhecida. Aí entra um fato interessante. Se a gente não sabe quem é o autor do livro de Hebreus, como é que então a gente vai considerá-lo inspirado por Deus? Canônico. Você está entendendo? Mas alguém tem dúvida de que o livro de Hebreus é inspirado por Deus? Basta você ler. Eu tenho mais facilidade para ouvir do que para ler. Eu trabalho durante o dia e eu boto sempre na minha Bíblia. Aqui no meu celular tem. Eu fico ouvindo ao longo do dia, né? Sempre ouço alguma coisa. Hoje eu ouvi o livro de Tiago. Bom, conteúdo espiritual. Para outra coisa que vai determinar a canonicidade das Escrituras, a inspiração das Escrituras é o quê? O conteúdo espiritual. Agora, vamos lá. Conteúdo espiritual. Só a Bíblia trata de espiritualidade e de coisas espirituais? Sim ou não? Já falamos que existem outros livros, como o livro dos Mormons, o Alcorão, que mais? A Surata. Não, a Surata... Rapaz, tem um livro dos... Bagdá. Sei lá, esqueci agora, é uma palavra indiana, difícil de falar. Eles também têm um livro sagrado, Zoroastro, os zoroastrismo, todos eles têm religiões sagradas. O Evangelho de Allan Kardec, segundo Allan Kardec, todos esses livros têm conteúdo espiritual. Não é só na Bíblia que a gente fala de coisas espirituais. Por exemplo, ontem à noite, eu comecei a ver um filme com a minha filha, Ágata, minha filha do meio. O nome do filme é Viva, a Vida é uma Festa. Já viu? O filme das caveirinhas, né? Então, aquele filme ele é totalmente espiritual. Só que é um espiritual certo? É um espiritual certo? Não. Qual é o tema do filme? Qual é o pano de fundo? Dia de los Muertos. Mexicano. Os povos, tem alguns povos indianos não, gente, aqui da América do Sul, que eles têm esse costume de comemorar o Dia dos Mortos. Eles fazem oferendas aos mortos. E aí uma coisa que me chamou muita atenção no filme é que o menino, que não sei como ele foi parar no mundo dos mortos, para ele poder voltar para o mundo dos vivos, ele precisava receber a bênção. Receber a bênção de alguém da família dele que estava no mundo dos mortos. Olha só que coisa. Quem está assistindo esse filme? Crianças. No filme ensina a fazer o quê? Oferenda para os mortos. Coloca-se a foto e coloca lá uma oferenda.
porque os mortos vão viver disso. Os mortos que não recebiam oferendas, eles eram esquecidos. Isso num filme, gente. Num filme. Não. É uma cultura deles. Mas traz aspectos religiosos, assim, estritamente perigosos. Na Bíblia nós lemos o quê? A favor dos vivos, consultar-se-ão os mortos? É uma pergunta que o próprio Deus faz. Nós vamos consultar os mortos para beneficiar quem? Os vivos? A gente vai falar disso hoje, porque, de certa forma, nos livros apócrifos, a gente vai falar deles aqui, tem alguma coisa relacionada a isso. Há essa indução, essa coisa de que os mortos podem fazer alguma coisa pelos vivos. Então, como eu estou dizendo para vocês, tem muita coisa por aí que tem conteúdo espiritual, sem, contudo, ser palavra de Deus. Por exemplo, Frozen tem conteúdo espiritual. Moana. E seus filhos vêm. Minha filha viu. Meus filhos viram. Moana. Né? Ela mexe com as águas vêm até ela, e aquela coisa toda, aquela relação com a água. O que é aquilo, gente? Tem um filme da Disney, é A Princesa e o Sapo. É A Princesa e o Sapo? Não, não é A Princesa e o Sapo, não. Aquela da verdinha, que eu esqueci o nome. Da ovelhinha, um negocinho verde, gente. Ai, qual o nome? Da ervilha? Acho que não sei o quê. É uma princesa da Disney, que eu esqueci o nome agora. Esqueci o nome da bendita agora. O filme dela no início é o Zé Pilintra todinho dançando e cantando. Eu falei, né? É isso mesmo. O Zé Pilintra todinho. No início do filme. A Pequena Sereia. O que tem ali? Conteúdo espiritual. Boa parte dos filmes infantis trazem conteúdo espiritual. Então você tem as mensagens, lembra aquelas mensagens do Mactube, sei lá, acho que é o nome da palavra. Se eu não me engano, não sei se eu posso falar o nome dele, é um camarada, um escritor de livros aí. Mas todo dia ele colocava lá postagens, falando de coisas espirituais. Eram bíblicas? Não, então a gente tem que ter um cuidado, porque nem tudo que traz um bojo espiritual é de fato um espiritual canônico, vamos dizer assim. Um espiritual pautado na palavra de quem? De Deus. Então a gente tem que ter cuidado. Claro, não preciso falar de Umbanda. O que tem na Umbanda? Tem espiritual, coisa espiritual lá. O que tem no Candomblé? Tem coisa espiritual lá. Ué, em todas as religiões tem algo de espiritual. Mas tem embasamento bíblico, aquele algo espiritual. A gente tem que ter cuidado até na igreja. Porque às vezes na igreja tem muita gente que é aparentemente espiritual, mas tem que analisar se aquele espiritual é o espiritual da Bíblia ou se é um espiritual de outro lado. Por isso que a palavra fala que a gente tem que fazer o quê? Examinar a nós mesmos, para ver se a gente continua firme na fé. Porque nem tudo que parece é espiritual é de fato espiritual. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, para poder determinar a canonicidade das Escrituras, os aspectos eram esses. Segundo, conteúdo espiritual. O livro estava sendo lido nas igrejas, seu conteúdo era meio de edificação espiritual. Este era um texto muito prático. Não é? Então, você consegue ser edificado através do que está sendo lido aqui, quando a gente fala da Bíblia, quando o pastor está pregando, aquilo está te edificando. Já viu mensagens, pregações que você ouve que não te edifica em nada? É Bíblia. O cara está usando a Bíblia. Está falando de coisas espirituais, mas não tem espiritualidade. Então não te edifica, não muda a tua vida, não faz você ser transformado, não faz você mudar de atitude, não faz você sair da onde você está, numa condição talvez de erro, para uma coisa mais agradável a quem? A Deus. Não muda a tua vida. Mas a fala é espiritual. Mas o que de fato está ali é espiritual, é a grande questão. Né? Outra coisa que tem que ter para determinar a canonicidade das Escrituras, terceiro, é a exatidão doutrinária. O conteúdo do livro era doutrinariamente correto. Qualquer livro contendo heresia ou contrário aos livros canônicos já aceitos era rejeitado. Isso aqui é importantíssimo, irmãos. Para atestar a canonicidade de um livro bíblico, teve que ser analisado o quê? A exatidão doutrinária. Está de acordo com a doutrina evangélica? Está de acordo com a doutrina bíblica? Está de acordo com a doutrina que vem lá do Gênesis? Está de acordo com a doutrina? Tem exatidão doutrinária isso? Tem embasamento doutrinário? Então, é um livro canônico.
Não tem embasamento doutrinário. Por exemplo, tem um livro, um pseudopígrafo, eu tive acesso. Vou falar já daqui a pouquinho sobre o que é pseudopígrafo. Mas o pseudopígrafo, o nome dele é O Rosto de Jesus. O pseudopígrafo, O Rosto de Jesus. E nesse pseudopígrafo nós lemos o seguinte, que Jesus era um homem loiro, de olhos azuis, narra perfeitamente como Jesus era. Loiro de olhos azuis, suas faces eram rosadas e suaves. É um livro sagrado, que poderia ter feito parte da nossa Bíblia, mas não fez. Nem a Igreja Católica reconheceu. Por isso que não é nem apócrifo, é pseudopígrafo. Não consta. Eu tinha esse livro, não sei onde ele foi parar. Mas o que acontece? Quando você pega Isaías 52, 53, o que diz lá? Não tinha beleza, nem formosura. Homem de dores. É bem o judeu. Olha para o judeu. Olha para um judeu. Olha para uma pessoa do Oriente Médio. Ela não é preta. É da nossa cor, mais ou menos. Aqui, da nossa cor aqui. Nosso padrão é esse aqui. Nós somos. O que é o Oriente Médio? É uma região quente. Tem muito sol. Não tem como ser branco de olhos azuis. Não tem como. O ambiente faz a situação. Não é? Você vê que os homens brancos, os povos de cor branca, estão aonde? Pensem aí. Onde estão os povos de cor branca? Lá em cima, gente. No sul, no norte. Perto do gelo. Onde é frio. Não faz tanto calor. Eles cresceram mais e ficaram mais clarinhos, porque pegaram pouco sol. Agora nós não. Nós somos dos trópicos. Dos trópicos, a gente é queimado pelo sol. Entendeu? O negócio é mais quente. Então, tem um sentido aí, né? Então, Jesus tinha como ser branco dos olhos verdes? Não. E por que não? Porque a Bíblia diz que não. Isaías está lá, está escrito lá, que Jesus não tinha beleza nem formosura. Mas teve um doido que foi lá e escreveu um livro, que ele quis que fosse considerado sagrado, só que a imagem de Jesus que se vende hoje é a imagem de um Jesus loiro, de olhos verdes, de olhos azuis. Você está entendendo? E que, para piorar, em alguns locais, ainda está preso aonde? Na cruz. Só que a cruz está vazia. Amém? Bom, quarto, o uso. Outro aspecto fundamental para determinar a canonicidade das Escrituras. Uso. O livro foi universalmente reconhecido nas igrejas, sendo amplamente citado pelos pais da igreja. O que é pais da igreja? Você sabe, já ouviram falar dos pais da igreja? Os pais da igreja são homens como Agostinho, de Hipona, dentre outros. Pais da igreja. Eram até, de certa forma, esses homens, eram meio que padres. Não é? Eram homens envolvidos com a igreja católica, mas eles são os primeiros teólogos a discorrer alguma coisa sobre a palavra de quem? De Deus. Então a gente chama ele de pais da igreja. Os pais da igreja foram citados. E tem uma outra questão. Eles foram, um livro que a gente está usando aqui hoje, foi citado por Pedro, por exemplo? Paulo citou? Paulo é o que mais cita os livros do Antigo Testamento. Qual era a Bíblia que Jesus usava? A Bíblia hebraica. A Bíblia dos judeus. Não tinha Novo Testamento no tempo que Jesus... Porque o Novo Testamento estava sendo vivido para depois ser escrito, registrado. Não é? Então, tem que considerar isso. O livro que está aqui, ele foi universalmente reconhecido nas igrejas, sendo amplamente citado pelos pais da igreja. Os pais da igreja citam, né? Esses homens que eu falei, como Agostinho, entre outros, eles citaram esses livros. E quinto e o último aspecto fundamental para determinar a canonicidade das Escrituras é a inspiração divina. Ele dava verdadeira evidência de inspiração divina. Vamos ver se vai pegar forte aqui, vai pegar pesado. Mas vocês podem me dar um versículo, cada um, sem brigar, tá, gente? Que aponta a Bíblia como um livro inspirado? Um versículo. Me dá um versículo, que fala que a Bíblia é inspirada por Deus, ou que fala alguma coisa que dá uma evidência de que a Bíblia é inspirada divinamente. Um versículo qualquer. Que fala que às vezes
escrituras, o que o texto sagrado, alguma coisa que você pode, pastor, esse versículo aqui, para mim, é a prova de que a Bíblia é inspirada por Deus. Que versículo seria esse para você? O versículo famoso que todo mundo usa é aquele que diz que a Bíblia, as escrituras, né, são divinamente inspiradas, né? É isso? As escrituras divinamente inspiradas. E aí? Ó, 2 Pedro 1, 20 e 21. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Versículo 21 agora. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21. Esse é um dos versículos. Que versículo você tem para poder dizer que a Bíblia ela tem evidência de inspiração divina? Fala um versículo aí, que para você serve para provar que a Bíblia tem inspiração divina. Qualquer um que vier na cabeça, vamos lá. O que diz? Ah, minha irmã, você tem que me dizer. Não, um versículo que para você é prova de que a Bíblia é inspirada por Deus. Qualquer um. Isso. Não, esse é um versículo que você gosta dele. Ele serve para provar para você que a Bíblia é inspirada divinamente? Você vê nesse Então, você vê que esse versículo para você prova para alguém que a Bíblia é boa? Você prova para alguém que a Bíblia inspira divinamente através desse versículo? Sim ou não? Qual o versículo da Bíblia que a gente pode usar para provar para alguém, além do que eu citei? A palavra fala que nenhuma escritura, toda a escritura é divinamente inspirada, gente. Está aí na apostila. Toda a escritura é divinamente inspirada. Está aí, tem que procurar. Né? Está aí. Está no capítulo 3 ou 4. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Ok? Então a gente tem que ter isso. Porque se a gente não tiver uma fonte, não é, para poder testificar, porque se você chegar para uma pessoa lá na rua assim, não, a Bíblia é inspirada por quem? Por Deus. A pessoa vai te falar, tá, me prova. Me prova isso. Onde é que está escrito isso? Quem prova? Você não sabe onde está escrito o versículo? Exato. Então, gente, leiam a apostila, ok? Bom, vamos partir para um outro ponto aqui, que é tão fundamental, tá aí. A gente já comentou aqui, não é? Além dos livros, aqui, guardem isso aqui que eu vou falar para vocês. Então, a primeira coisa, existem os livros, quando a gente fala de Bíblia, existem os livros canônicos. Primeira coisa, quando falamos de Bíblia, falamos de livros canônicos. Quando falamos de Bíblia também, nós chamamos de livros apócrifos ou deuterocanônicos. Deuterocanônicos. Vamos explicar o que é isso. Livros apócrifos ou deuterocanônicos. Deuterocanônicos. Apócrifos ou deuterocanônicos. Deuterocanônicos. Agora, o que é isso, pastor? A gente já sabe o que são os livros canônicos. Olha aqui para mim. O que é livro canônico? O que é um livro canônico? Um livro inspirado. As escrituras sagradas. Aquilo que foi devidamente avaliado e considerado e analisado como, de fato, algo que realmente procede de quem? De Deus. Então, são os livros canônicos. Livros canônicos. Agora nós vamos falar sobre os livros apócrifos ou deuterocanônicos. Qual é a diferença desses livros agora? Lembrando que a Bíblia protestante, a Bíblia que nós, na maioria, que os evangélicos, em sua maioria, usa, só tem os livros canônicos. Mas a Bíblia católica, eu tenho 3 aqui, contém o quê? Os livros que são apócrifos ou deuterocanônicos. Então aqui, na Bíblia católica, a gente vai achar, por exemplo, livro de Judite, já abri aqui. Abra aí na sua Bíblia aí, livro de Judite. Não tem na Bíblia protestante. Ou nós vamos achar também aqui, Tobias.
Depois de Neemias, vem o livro de Tobias, na Bíblia Católica. Na edição pastoral catequética e também na edição da editora Vozes. Né? Tá aqui, ó, essa grandona, que muita gente tem em casa, né? Tem fotos aqui, ó, a sentença de Salomão, né? Tem um monte de coisa. Né? Aí você tem aqui, quando falamos de livros de sabedoria, você tem Salmos, você tem Provérbios, né? Só que na Bíblia Católica traz mais um livro apócrifo, deuterocanônico, que é o livro de sabedoria. O nome do livro é esse, Sabedoria. Então, um padre, lá na hora do seu culto, ele pode abrir a Bíblia, pedir para o cristão católico abrir a Bíblia onde? Gente, por favor, hoje nós vamos pregar a palavra de Deus no livro de Sabedoria, capítulo 3. Se você estiver lá, talvez não sei porquê, talvez você fez um favor para acompanhar um amigo seu, né, que, poxa, você quis fazer uma média para tentar trazer ele na sua igreja, você foi na igreja dele, aí você vê o padre pedindo para abrir no livro de Sabedoria, capítulo 3, né? Aí você vai ler o versículo 1 do livro de Sabedoria, capítulo 3, versículo 1. Quantas almas dos justos estão nas mãos de Deus e nenhum tormento as atingirá. Amém ou não amém? Amém ou não amém, gente? Vou ler de novo, hein? Quantas almas dos justos estão nas mãos de Deus, nenhum tormento as atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem estar mortos. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça. Sua partida de nosso meio um aniquilamento. Eles, porém, estão em paz. Isso falando do justo. É bonito. Não tem nada de errado aqui, assim. Mas esse livro não consta nos livros canônicos. Por que esse livro de sabedoria está aqui? Porque ele compõe a Septuaginta. Irmãos, vamos lá. O que é a Septuaginta? É a Bíblia que foi escrita para os judeus helenistas, ou seja, judeus de cultura grega. Lembra que a gente falou semana passada? A Bíblia, a Torá, o Antigo Testamento, que foi escrito para os judeus helênicos, para os judeus gregos, ela trouxe mais livros que os livros que estavam escritos no hebraico. Tinha outros livros sagrados. Aqueles 71 judeus lá, os 70 judeus, eles não tiveram a preocupação de falar, não, na Bíblia só tem que conter os livros que estão escritos em hebraico. Não. Tinha outros escritos sagrados, entre aspas, escritos em outros idiomas que eles quiseram acrescentar naquela Bíblia. E colocaram lá. E assim tem a Septuaginta, que é uma versão da Bíblia, que é a Bíblia, o Antigo Testamento católico, que está aqui na nossa mão. Você está entendendo? Conseguiram pegar isso? Tranquilamente? Então a gente vai falar o que agora? Dos livros apócrifos. O que é isso? Várias foram as definições que o termo apócrifo recebeu ao longo da história. Esse termo não era usado entre os primeiros cristãos. Os livros apócrifos eram designados de não canônicos, contestados, livros que não podem ser lidos na igreja. No grego clássico, a palavra apócrifa significava oculto ou difícil de entender. Isto em referência a livros que tratavam de coisas secretas, misteriosas e ocultas. Nos séculos III e IV, na época de Irineu e Jerônimo, que eram pais da igreja, o vocábulo apócrifa veio a ser aplicado aos livros não canônicos do Antigo Testamento. O que são os livros não canônicos do Antigo Testamento? Livros que não estavam escritos em que idioma? Hebraico. Então, se um livro do Antigo Testamento não estava escrito em hebraico originalmente, então ele é considerado um livro apócrifo, um livro não canônico. Quem entendeu aí, diga amém. Maravilha. Ok, gente? Então é importante a gente ter essas informações. Olha, eu acredito o seguinte, a teologia, eu gosto de aula de teologia e gosto de aprender teologia. Porque ao mesmo tempo que eu estou ensinando vocês aqui, eu faço um seminário. Eu estou no seminário, sou seminarista. Então o que acontece, gente? O que acontece é o seguinte, que a teologia ela abre a sua mente. Quando você começa a estudar uma coisa, tanto a teologia como a psicanálise também, você começa a estudar, outras coisas vão surgindo, que vão fazendo você se interessar por alguma coisa. Então é provável que, conforme a gente for falando aqui, ensinando aqui, vocês vão começar a se interessar até por outras coisas. Por exemplo, o que a gente vai estar falando muito na bibliologia? De história. Eu sou apaixonado por história. Vai falar de filosofia, vai falar de sociologia, vai falar de grego, vai falar de hebraico. Talvez você fale, rapaz, que legal, hein? Poxa, eu quero saber mais disso. É o que eu faço.
tanto na psicanálise, que eu sou aluno lá, quanto no seminário. Mas é bom, mas esse difícil não é um difícil para te paralisar. Esse difícil é um difícil que instiga, é um difícil que gera sede. Poxa, eu quero saber mais. É o que eu faço com aquilo que eu estudo. A gente não pode, se você deparar com alguma dificuldade nas aulas, alguns termos que eu falar, algumas palavras que eu falar, alguma coisa, poxa, quanta informação, são 2 horas e meia de estudo, é muita coisa. Se você se deparar, tenta focar em algo. O que foi falado nessas 2 horas e meia que chamou mais a sua atenção? Foca nisso e estuda. Entendeu? Porque isso vai te dar um fundamento, isso vai te dar uma base. Entendeu? Então vamos lá. Então falando dos livros apócrifos, o que eram eles? Livros que não tinham canonicidade. Né? Por quê? Porque eles eram também, segundo a palavra apócrifa, eram livros que não podiam ser lidos na igreja, eram livros contestados, livros não canônicos, livros que não eram usados pelos primeiros cristãos. Na Bíblia de Jesus não tinha livros deuterocanônicos, na Bíblia de Jesus não tinha livros apócrifos, podemos dizer assim, né? E quais são os livros apócrifos incluídos na Septuaginta, nessa Bíblia escrita para os judeus helenistas, né, gregos? Ó, então o que tem aqui na Bíblia Católica? Vamos lá, vou citar a lista, hein, gente? Está aí na apostila também. São 15. São 15 livros apócrifos que foram incluídos na Bíblia Católica, na Septuaginta, que não fazem parte do cânon protestante. O cânon protestante não tem esses 15 livros apócrifos, esses 15 livros deuterocanônicos. Ó, terceiro livro de Esdras, quarto livro de Esdras. Nós temos primeiro e segunda Esdras, né? Primeiro livro de Esdras, segundo livro de Esdras, não temos? Temos? Não. Agora, o que então? Se tem terceiro livro de quarto livro de Esdras, quais são os livros de Esdras para nós? Neemias e Esdras. Entendeu? Agora deixa eu ver se é isso mesmo. Neemias e Esdras. Para eles tem... Não, calma aí, deixa eu confirmar aqui uma coisa, para não falar erro. Ó, Macabeus. Deixa eu conferir aqui. Primeira Reis. Deixa eu ver o que está mudado aqui. Segunda Reis. Os livros das crônicas. Primeira Crônicas, Segunda Crônicas. Ok. Hã? Exatamente. Tem um livro de Tobias, né? Baruque. Eu só quero confirmar aqui uma coisa para vocês. Ó, Segunda Crônicas, aí vem Esdras. Esdras. É na Bíblia Católica isso, tá, gente? Neemias, Tobias. Eu não estou achando esses livros aqui não, gente. Primeira Macabeus. Cadê Macabeus? Segundo livro dos Macabeus. Terceiro livro de Esdras. Tem. Está na lista aqui, eu tenho que achar aqui. É que o nome é diferente. O nome está diferente. Mas vamos lá. Tem o terceiro livro de Esdras, quarto livro de Esdras, tem um livro de Tobias, Judite, adições do livro de Esté, tem a sabedoria de Salomão, não deixa cair, cuidado. Esse não está na Bíblia, tá, gente? A sabedoria de Salomão, a sabedoria de Jesus, o filho de Siraque, ou eclesiástico. A segunda parte de Baruque, está vendo? Tem um Jesus no Antigo Testamento católico, na Septuaginta. A sabedoria de Jesus, o filho de Siraque, ou eclesiástico. O livro eclesiástico também é chamado de a sabedoria de Jesus, o filho de Siraque. 8. A segunda parte de Baruque é conhecida como a Epístola de Jeremias. Até Jeremias escreveu epístola, né? Que coisa. Acréscimos ao livro de Daniel, a oração dos 3 moços, Susana, Bel e o dragão, a oração de Manassés, o primeiro livro dos Macabeus e o segundo livro dos Macabeus. Nós temos esses livros na Bíblia protestante? Não. E por que não temos? Porque esses livros são apócrifos. Esses livros não têm canonicidade. Ou seja, eles não foram considerados inspirados. Tá bem, gente? Tem. Tá aqui, ó. Acréscimo no livro de Daniel. Acréscimo no livro de Daniel. Se você pegar aqui, deixa eu ver se está aqui. Livro do profeta Daniel. Ezequiel. Cadê? Deixa eu ver. Miqueias. Abdias. Daniel. Ó, Daniel
na nossa Bíblia, olha que coisa, gente, interessante. Daniel, na Bíblia protestante, né? Na Bíblia canônica, termina no capítulo... Daniel termina no capítulo 12. Na Bíblia nossa, né? Só que, ó, na Bíblia católica vem escrito aqui, ó, 3 apêndices em grego. 3 apêndices em grego. Aí tem Daniel capítulo 13, na Bíblia católica, né? Daniel capítulo 14, isso mesmo, 13 e 14. Então, esses são os 3 apêndices que vêm em grego. Hã? Exato, porque, como dito, está em grego. Esse acréscimo estava em grego. Por isso que, na versão protestante, nós não temos. A Bíblia protestante é formada apenas, o Antigo Testamento, de livros que estavam escritos em hebraico. Isso aqui é básico. Vocês têm que gravar isso. Ok, gente? Qual é a diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante? Que a Bíblia católica traz livros, além do hebraico, livros que foram escritos em grego. A Bíblia protestante só traz livros escritos em hebraico, no Antigo Testamento. Ok? Alguma dúvida? Fale agora ou não se cale para sempre. Bom, os apócrifos mais conhecidos, gente, são quais? Ó, 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Os 4 primeiros são históricos, tá? Sabedoria de Salomão e Eclesiástico são poéticos, mas também chamados de sapienciais, assim como Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Acho que Cantares não, Cantares é poético. Baruque é profético, sinteticamente, trata dos seguintes assuntos. Do que fala Macabeus? Ó, ambos os livros de Macabeus contam a história da revolta contra a opressão síria, liderada pela família dos Hasmoneus, no período da história conhecido como interbíblico. E é interessante, gente, que, por exemplo, o livro de Macabeus, ele não é divinamente inspirado, mas ele serve como um adendo histórico. Nós costumamos falar o quê? Que entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus tem um período que nós chamamos de período de... Período de silêncio. Período de silêncio. Foram 400 anos da última profecia de Malaquias até Mateus. Até o Evangelho de Mateus. Esses 4 séculos, pelo menos, o que se pensa, Deus não falou nada com ninguém. Acho que Deus, claro que Deus falou. Deus continuou tratando e salvando vidas. Porém, nada foi registrado que tivesse inspiração divina. Só que 1º e 2º Macabeus, eles falam exatamente de algo que aconteceu nesse período. E eles trazem o quê? Uma historicidade. Então a gente pode saber, entre aspas, de alguma coisa que possa ter acontecido dentro desse período dos 4 séculos, através do livro de 1ª e 2ª Macabeus. Então serve como um documento histórico. Entendeu? Então, pastor, quer dizer que esses 400 anos para a Igreja Católica não foi tão de silêncio assim, porque tem um livro de 1ª e 2ª Macabeus. Mas para nós, protestantes, de Malaquias a Mateus, ficou fechado. Entendeu? O seu foi fechado ali, ficou aquela... Hã? É, a historicidade dali. É um documento histórico, serve. E eu acho que é um livro bacana. É um livro interessante, porque conta a história. Não é que provavelmente aconteceu. Os judeus que iriam se libertar da opressão daqueles povos que os dominavam e, de alguma maneira, tentaram fazer algum tipo de revolta. Revolta essa que foi liderada pela família dos Asmoneus, da onde vem Macabeu, Jonas, João, Macabeu, uma coisa assim. Não é? Então, essa galera aí liderou essas revoltas que aconteceram nesse período conhecido como período interbíblico. Período interbíblico. Vai fazer perguntas sobre isso aí. Os apócrifos mais conhecidos desses assuntos ainda. Agora vamos falar de Tobias. O que é Tobias? É um conto histórico que revela o misticismo juntamente com o uso da mágica. O autor se refere ao emprego do fel, do fígado e do coração do peixe para influenciar a Deus ou entidades espirituais, o que é do domínio da magia. Então veja que o livro de Tobias já traz um caráter místico, né? Mágico. Então, tem como fazer um feitiço utilizando o fel, o fígado, o coração do peixe para poder receber uma resposta de quem? De Deus. Opa, esquisito isso, né? Mas o livro de Tobias traz isso, não é?
É interessante, né? No livro de Judite, narra a história de uma destemida viúva judia que se serviu dos artifícios de sua beleza para assassinar Holofemes, general do exército inimigo. É a história de Judite. Será que aconteceu? Será que essa história é verdadeira? Será que é real? Será que serve mesmo? Mas é como diz, uma história que a Igreja Católica colocou na sua escritura. Bom, a sabedoria de Salomão. Este livro jamais foi formalmente citado. Nem mesmo os escritores do Novo Testamento se referem a ele, porém, tanto a linguagem como as correntes do pensamento do seu livro encontram paralelos no Novo Testamento. Então é possível, não houve citação da parte de Paulo, da parte do próprio Senhor Jesus, da parte de Pedro e outros apóstolos, em relação ao livro de sabedoria de Salomão. O que a gente sabe que é de Salomão é o quê? Provérbios e Eclesiastes e alguns salmos, porque no livro de Salmos tem salmos que foram escritos por Salomão, como também tem salmos de Moisés, que está lá. Salmo 90 e o 91, por exemplo, são de Moisés. Então o que acontece? Esses livros não foram citados no Novo Testamento. Porém, há paralelos entre o que diz o livro de sabedoria e o que está escrito no Novo Testamento. Isso é suficiente para atestar uma canonicidade para esse livro? Não. Por isso que ele continua fazendo parte apenas do cânon, vamos dizer assim, católico, e não do cânon protestante, ok? O Eclesiástico, que é outro bíblio também aqui, que está na Septuaginta, em grego era chamado de sabedoria de Jesus, filho de Siraque. O texto original se perdeu, todavia, desde 1896, gente, olha só, conhecemos alguns fragmentos de 5 manuscritos descobertos na Genizá do Cairo, contendo cerca de 2/3 do texto hebraico, suas máximas sapienciais, provavelmente se inspirando no livro de Provérbios, e estão agrupados por ordem de assuntos, sem divisão perceptível, mas, mesmo assim, consta no cânon católico. Apesar de parecer que ele está copiando. Então, o que seria o livro de Eclesiástico? Uma cópia do livro de Provérbios. Copiou alguma coisinha lá e tal, botou umas palavras diferentes e falou, é sagrado. E está aí na Bíblia Católica. É mais do mesmo, vamos assim dizer, né? Bom, Baruque, que é outro livro também apócrifo, ao que parece teria sido a amanuense do profeta Jeremias nas regiões babilônicas. Lá na Bíblia, na Bíblia de fato, né, no livro do profeta Jeremias, tem um Baruque. Esse Baruque é como se fosse um ajudante de quem? Do profeta Jeremias. Só que agora ele tem um livro com o nome dele. Quiseram homenagear o Baruque e aí veio um livro de Baruque. Mas será que Baruque escreveu um livro mesmo? Para constar nas Sagradas Escrituras? Não é considerado católico, né? É canônico. Bom, por que a Igreja Católica, então, continua a se apegar, apesar do que a gente fala, desses livros não terem canonicidade, apesar desses livros não terem sido considerados divinamente inspirados, por que a Igreja Católica Apostólica Romana, isso está na apostila, não abre mão desses livros? Por que ela não deixa, né, a Bíblia Septuaginta, vamos assim dizer, e assume a Bíblia protestante para eles? Por que isso acontece? Porque a Igreja Católica continua a se apegar a esses escritos não inspirados? Por quê? A razão não poderia ser outra. Esses livros, está na apostila, gente, esses livros contêm as doutrinas espúrias, né, que confirmam os falsos ensinos dessa igreja, como, por exemplo, as orações pelos mortos, as curas falsas, haver virtude em queimar o coração de um peixe para espantar os maus espíritos, isso é curandeirismo, dar esmolas para libertar da morte e do pecado, justificação pelas obras e a intercessão pelos mortos. Acho que nós que estamos aqui num país majoritariamente católico, de alguma maneira ao longo de uma vida, já devemos de alguma maneira, ou de forma direta ou indireta, participar de alguma situação dessa, onde a gente foi levado a orar por um morto, ou a gente foi numa, como é que fala? A missa de sétimo dia, ou a novena, não é? A gente já vai parar já para um intervalo, mas, gente, a Igreja Católica não abre mão. Terço. Dia de finados, né? É o dia de finados.
E é interessante que tem uma religião aqui no Brasil, a da Seishunoye, eles cultuam o dia de finados, o dia 2 de novembro. É um dia, para eles, histórico, lotam. Tem um evento, eu não sei se acontece isso, mas eles têm um tal de um solo sagrado lá, esqueci o nome da cidade, mas é lá em São Paulo, e eles têm esse solo sagrado, onde no dia 2 de novembro, milhares de pessoas se reúnem ali. Eles têm essa coisa de culto aos antepassados, já li material deles, fiz estudo sobre eles. Eles têm essa coisa de culto aos antepassados. O líder deles é um tal de Meishu Sama, um japonês que veio lá para 1940, se não me engano, 30. E esse camarada fundou essa religião que está aí hoje. Tem os escritos de Meishu Sama, o pessoal... É outra coisa que a gente falou, é um escrito espiritual, mas é bíblico? É inspirado por Deus? Não. Né? Mas então, por que a Igreja Católica continua? Por que a Igreja Católica... Por que a Igreja Católica não abriu mão dessas práticas, né? Desses livros? Por conta disso aí. Né? Eles, de alguma forma, eles saem ganhando alguma coisa, né? com esses livros. Vamos falar aqui, para a gente já parar, vamos falar das... Aliás, vamos fazer o seguinte, gente, minha garganta já está pegando fogo aqui. Vamos dar uma paradinha aqui, ok? Já a gente volta dando continuidade na nossa aula de bibliologia. Vamos lá.